Olá pessoal, tudo bem? Gente, vamos lá então a mais um vídeo, né? Mais uma aula. Hoje eu quero falar sobre um tema bem atual que tá bombando aí nas redes sociais. Então, tem alunos me perguntando, colegas, clientes, enfim. Como sempre, vou tentar sempre trazer aquela linguagem bem clara, simples, objetiva, que a ideia realmente é tirar a dúvida, que é sobre a TUST e a TUSD. A questão do ICMS incidente sobre essas tarifas. Essas tarifas estão presentes aonde? Nas nossas contas de energia elétrica. Então, vamos lá. Como é que se iniciou essa discussão? O que é isso? Onde é que está a discussão no momento e até onde ela pode ir? Vamos falar de uma forma bem resumida sobre isso tudo. Gente, é o seguinte, isso nada mais é, tá? A TUSD é a tarifa de uso dos sistemas elétricos de distribuição. E a TUST, né, com o T no final, é a tarifa de uso dos sistemas elétricos de transmissão. Então, são tarifas que estão incluídas lá na nossa conta de energia elétrica, que é por causa do sistema todo de transmissão, tem que ser comprado equipamentos, enfim, e aí eles vêm e tarifam aí os consumidores, né? Quem consome energia elétrica, vem essa tarifa lá, tá? Ok, tudo bem, né? Nada contra a tarifa, nada contra, entre aspas, né? Não há ilegalidade na tarifa em si. O problema é que a gente sabe que nós pagamos ICMS na conta de energia elétrica, porque a energia elétrica ela é considerada produto, portanto, circula aí o produto da energia elétrica e, portanto, a incidência de ICMS. Ok? Qual é o problema? O problema é que os contribuintes foram à justiça dizer o seguinte: o ICMS ele incide sobre a mercadoria energia elétrica. Essas tarifas não pode ter incidência de ICMS, porque se coloca tudo na base de cálculo, né? O que se faz? Se pega o total e coloca o ICMS. Então, dentro da base de cálculo do ICMS, sempre foi incluída essas tarifas, e o que o contribuinte lá disse foi o seguinte: não, peraí só um pouquinho, tem que ser retirada essas tarifas da base de cálculo do ICMS. Então, você está começando a entender a diferença, que aqui ninguém está dizendo que a cobrança da tarifa é ilegal. O que se está dizendo é que a cobrança do ICMS sobre a tarifa é que é ilegal. Ok, os tribunais então foram entendendo. Nisso, houve o julgamento pelo STF. Lá no STF ele disse o quê, tá? Esse julgamento da ADI 7195, esse julgamento ficou decidido que combustíveis, telecomunicações, energia elétrica, transporte coletivo, eles são essenciais, tá? Então, eles estão contidos dentro da essencialidade, nós temos, né, o princípio da essencialidade. Após o julgamento pelo STF dessa ADI, houve a publicação da Lei Complementar 194 de 2022. Essa lei, então, tá, ela disse que não poderia haver a incidência de ICMS sobre as tarifas, tá? Ela foi lá e disse isso expressamente, porque, né, a gente agora teve essa decisão, a energia elétrica é essencial, pode ser tributado o ICMS da energia elétrica, mas apenas sobre o produto. Então, isso aconteceu o quê? E essa lei complementar alterou, inclusive, a Lei Candir, né? A Lei Complementar 87 de 96, e lá disse, então, que não incide o ICMS sobre serviço de transmissão e distribuição de encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica, ou seja, foi bem claro esse dispositivo que não pode ser tributada as tarifas aí de TUST e TUSD, então não pode tributar. Ótimo, né? Então, a princípio, tudo certo, contribuintes deixaram de ter esses valores cobrados aí de ICMS na sua
conta de energia elétrica, passou a reduzir a conta de energia elétrica dos consumidores, empresa, pessoa física, então ela reduziu. Até porque, quando a gente fala, talvez pessoa física que tem uma conta aí de R$100 por mês, não teve nenhuma redução significativa, mas gente, vamos pensar em empresas, em indústrias, com máquinas que trabalhando aí 24 horas, o valor que vem as contas de energia elétrica aí, né, superando, sei lá, 10 mil, 20 mil, valores muito altos. E aí, a redução, a gente enxerga bastante, acabou sendo significativa. Quando parecia que estava tudo indo muito bem, os estados, eles foram lá reclamar, porque os estados disseram o seguinte, olha, a arrecadação aí com essa regrinha, ela tá superando, aí tá na casa dos bilhões, né? Então, como sempre, a arrecadação não pode perder, né? O contribuinte a gente vê depois, a arrecadação não. Os estados disseram, não, mas espera aí, a União que instituiu isso, a União que decidiu isso, e aí estão os estados e os municípios sendo lesados, né? Porque as coisas não são bem assim. O estado reclamando do ICMS, o estado repassa uma parte do ICMS para o município, então os municípios também reclamando, e aí se foi lá e se ajuizou, assim, por parte dos estados, um pedido cautelar no STF pedindo a suspensão, né? Liminarmente seja suspensa essa decisão aí de não cobrar o ICMS, ou seja, para voltar a cobrança do ICMS sobre as tarifas de TUST e TUSD. E aí, a liminar foi deferida e é isso que está acontecendo neste momento. As cobranças voltaram a ocorrer porque veio, então, o senhor STF, né, o Fux, disse que o artigo 2º dessa lei, então 194, pode impactar os municípios que recebem parte do imposto arrecadado pelo Estado, né? Então, o deferimento da liminar atende pedido dos estados que estavam alegando perdas bilionárias. Com a concessão da liminar, os ministros têm, então, depois 90 dias para submeter a medida ao plenário e a medida foi, então, aí confirmada, tá? Gente, esse é o momento atual. E aí começam as perguntas. Primeiro, eu queria que vocês entendessem o que é a TUST, o que é a TUSD, o que é que incide, o que não incide, só a gente organizar primeiro de onde é que isso surgiu e quem é quem. Bom, a partir desse momento, o que se pode ser feito então? Quem já tinha uma ação ajuizada, ótimo. Quem não tem, corre e ajuiza. Os tribunais aí, né, os juízes de primeiro grau, eles continuam concedendo as liminares para as empresas, para os contribuintes não pagarem o ICMS sobre a energia elétrica, aliás, o ICMS sobre as tarifas, né, gente, não sobre energia elétrica. Aí tem algumas medidas que podem ser tomadas, alguns advogados estão instruindo a fazer o depósito em conta da próprio valor todo ali da conta de energia elétrica, depositando apenas aquilo sem o valor de ICMS das tarifas, né? Apenas então o restante do valor. Ou se pode, né, manter tudo como tá, paga a conta de energia elétrica com o valor e só pede que depois no final, quando a decisão acabar, seja restituído, caso se confirme realmente que não pode, que é inconstitucional a cobrança do ICMS sobre essas tarifas, aí lá no final restitui. Né? Como advogada, eu prezo muito, muito por segurança jurídica, e aí sempre vai depender da característica de cada cliente. Se o cliente está ciente de que ele pode receber uma medida liminar para não estar pagando ICMS sobre as tarifas, só que essa medida liminar lá na frente ela pode vir a cair e aí o cliente vai ter que pagar aí os valores para trás. Se para o cliente está bom, se está tudo ok, se ele concorda, pode ser feito. Se não, é bom a gente sempre trabalhar com bastante transparência e deixar claro que agora nós aí estamos numa discussão a respeito disso, se essa cobrança vai prevalecer ou não. A minha opinião dessa vez, eu acho que os contribuintes levam sim, tá? Não vejo
argumentos, além dos estados reclamar que eles estão com menos arrecadação, não vejo mais argumentos. Então, era isso que eu queria explicar para vocês. Podem deixar a opinião aqui nos comentários. Ficou mais alguma dúvida? Se tem mais alguma coisa que vocês queiram estar falando aí a respeito da TUST e da TUSD, né? Para que a gente depois, quando tiver as coisas mais decididas, a gente faz um novo vídeo, volta a conversar. Se vocês gostaram da explicação, gostaram do vídeo, deixa o like, que sempre ajuda, né, a prof aí na divulgação. Também pode deixar um comentário do que vocês acharam e se tiver alguma dúvida. Tá certo, gente? Então, um abraço. Até o próximo vídeo.